Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 8 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte dessa egrégora das lives das terças-feiras, onde a Márcia e eu estamos juntos, trazendo essa série sobre a causa emocional das doenças. E se você ainda não assistiu às lives anteriores, assista, tem muito conteúdo legal, bacana para você trazer esse olhar introspectivo para a tua existência e poder se tornar a sua melhor versão. E hoje mais 4 doenças para que você possa compreender, ter esse entendimento e observar o que está talvez diante do teu emocional, do teu mental e afetando o teu físico. E lá no final da live tem orientação do baralho cigano para você. Então, no final da live tem orientação do baralho cigano. Se você estiver assistindo na gravação, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo. A nossa gratidão por você abrir o seu lar, abrir a sua casa para nos receber. Talvez você esteja nos assistindo no trabalho, no quarto, na sala, na cozinha. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora maravilhosa que a gente está formando nas terças-feiras à noite. E a Márcia já está aqui, já vou autorizar para ela entrar ao vivo comigo. E terças, as nossas super terças-feiras, aonde trazemos conteúdo. Nós já fizemos várias lives sobre gráficos, sobre a radiestesia e agora essa série sobre a causa emocional das doenças. Boa noite, Márcia. Tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Tudo ótimo. Gratidão por mais uma live, mais uma oportunidade de uma aula. Sempre que a Márcia vem trazer as lives, é uma aula de aprendizado, de conhecimento que nós recebemos. E hoje, então, dando sequência a essa série de lives sobre a causa emocional das doenças. Seguimos com as nossas lives da causa emocional das doenças, né? Vamos conhecer mais 4 causas emocionais de doenças bem importantes. Verdade. Então, hoje, mais 4 doenças. Se você não assistiu às lives anteriores, assista. Porque para compreender, entender que o nosso corpo, ele é fofoqueiro. O corpo vai dar sinais, ele vai trazer as mensagens. E muitas vezes nós estamos passando por essas questões físicas. Muitas vezes são os nossos familiares, amigos. E tendo esse entendimento, é maravilhoso para nós despertarmos e trazermos saúde, equilíbrio e harmonia para a nossa vida. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os seus amigos. E se você tiver perguntas, curiosidades, coloca aqui nos comentários, porque você faz parte dessa egrégora incrível. E, Márcia, a doença, como a gente já falou nas lives anteriores, ela não começa no físico. Aonde que começa a doença? Ela começa lá nos nossos corpos, no nosso corpo emocional, né, gente? A gente tem que ter a consciência que a gente não é somente esse corpo físico, que a gente tem além do nosso corpo físico, nós temos mais 6 corpos emocionais. Hoje eu vou ficar devendo a plaquinha, tá, gente? Porque ela está ocupada com o tratamento montado. Então, e como a gente tem de uma placa só por enquanto, então, infelizmente, hoje vamos ficar sem a plaquinha. Mas basicamente é assim, gente. Nós temos, além do nosso corpo físico, 6 corpos sutis e entre esses corpos sutis está o nosso corpo emocional, que é lá que estão guardadas todas as emoções que nós sentimos ao longo da nossa vida. Então, são tanto as emoções boas quanto as emoções ruins. E o que vai acontecendo, né? Às vezes a gente vai guardando, acumulando muitas emoções densas, muitas emoções ruins, e às vezes a gente guarda tão bem guardadinho que elas vêm a se materializar, a se refletir no nosso corpo físico. Então, as nossas doenças, antes de se manifestarem, né, antes de realmente mostrarem que estão presentes no nosso corpo, elas nascem lá no nosso emocional. E se nós nos conhecermos melhor, entendermos o que cada emoção pode causar no nosso corpo físico, com certeza a gente pode mudar alguns comportamentos, virar algumas chaves para ter
para quem já tem alguma doença, né? Mudar essa chave para ter uma remissão ou às vezes até viver uma vida mais leve, ou até mesmo prevenir, identificar comportamentos repetitivos que a pessoa já tem, emoções que ela está cultivando, mudar isso para mudar o cenário e evitar uma doença lá na frente, né? Exato, a questão do prevenir. Prevenir realmente é incrível, nós podermos prevenir as doenças, olhando para o nosso comportamento atual, olhando para o comportamento familiar, as questões das doenças que tem ou tiver no nosso campo sistêmico e olhe muito para o teu mapa astral. Se você ainda não fez o teu mapa astral, faça. Tá? Lá na casa 6 do teu mapa astral, lá estão as doenças que você pode ter ao longo da tua vida. Do nascimento até o dia do teu desencarne. Então, se você não fez, faça o teu mapa astral, vale super a pena, não só por você ter esse autoconhecimento, da questão de dinheiro, prosperidade, trabalho, casamento, amizades, mas principalmente na casa 6 é a casa da saúde. E olhando para isso, você vai poder prevenir muitas coisas, sabendo o que se apresenta dentro dessa casa astrológica. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo. Se você estiver assistindo na gravação, coloca aqui nos comentários, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, porque você faz parte dessa egrégora. E não deixe de compartilhar, de mandar aviãozinhos, de convidar os teus amigos para acompanhar essa live. E lá no final tem orientação do baralho cigano. Hoje estou com o baralho cigano. O tarô está descansando, e aí eu peguei o baralho Hoje, cigano para vocês. hoje é folga do tarô, hoje vamos no baralho cigano, mas com certeza ele vai ter boas revelações para nós lá no final da live. Com certeza, está descansando, mas o baralho cigano está aqui. Marcelo, diante desse olhar da saúde, né, como que a pessoa pode ter um melhor comportamento, melhor ação para prevenir, né, perante os próprios gráficos da radiestesia? A gente já fez várias lives sobre os gráficos da radiestesia. Se você ainda não assistiu, assista. Estão aqui no Instagram, estão no YouTube, no canal da Márcia, lá no meu canal para você assistir. Como que a radiestesia pode ajudar também nessa questão da prevenção? Questão da mandala da virada, questão de gráficos de proteção, tudo isso pode ajudar a prevenir questões de doenças? Com certeza, Pedro. Assim, até hoje é um dia bem legal. Vocês já olharam para a lua lá fora, gente? Vocês já saíram lá fora e olharam a lua? Ela tá um espetáculo hoje. Antes eu fui ali na porta e olhei e ela tava assim, ó. Ela tá maravilhosa, tá perfeita hoje. Hoje a gente tem a energia da super lua e inclusive hoje eu ativei uma mandala da virada para um cliente, justamente para aproveitar essa energia da superlua para potencializar ainda mais essa mandala. A mandala a gente ativa tanto para saúde quanto para prosperidade. Mas nessa questão é bem importante a gente prevenir, daqui a pouco trabalhando o autoconhecimento, né? E a partir desse momento, quando a gente se abre para as terapias, com certeza, a partir do momento que a gente identifica as causas raízes, a gente pode sim, sem dúvida nenhuma, trabalhar com diversas terapias, né, Pedro, para prevenir algumas questões e também para ajudar no processo de cura, para potencializar a energia para a pessoa receber a cura, né? Exato. Então, tudo é um complemento. E como a gente já conversou, né, nas lives anteriores, pessoal que vai no médico, continua indo no médico, né? Continua todo esse cuidado, esse amparo médico. Não é para deixar de ir no médico porque está assistindo as nossas lives. Exatamente, né? A terapia holística, independente de qual seja a terapia, ela nunca vai substituir a consulta médica, né? Mas as duas juntas realmente se complementam. Quando a gente une uma terapia holística, onde a gente vai trabalhar a energia e a pessoa está lá fazendo o tratamento dela, com a medicina tradicional, sem dúvida nenhuma, ela vai
amplificar o tratamento dela, vai ter benefícios muito mais rápido e vai conseguir finalizar esse processo com muito mais rapidez. Muito legal. Quero dar boa noite para a Vanete Rec, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando um aviãozinho. Quando você curte, você compartilha, o Instagram começa a mostrar para mais pessoas o conteúdo da live. Então você ajuda a compartilhar esse conteúdo incrível. E, Márcia, hoje, então, qual vai ser a doença que vai ser a abertura na nossa live? Então, Pietro, vamos começar falando hoje sobre Alzheimer. Alzheimer que essa semana, no final da semana passada, acho que foi na quinta ou na sexta-feira, não tenho certeza, mas eu cheguei num lugar e eu fiquei esperando um tempo para ser atendida. E aí, essa pessoa que veio me atender, ela me disse assim: ai, desculpa, Márcia, te fazer esperar. É que eu estava numa ligação e a gente acabou de descobrir que um familiar nosso está com Alzheimer e é muito precoce. Ele é uma pessoa ainda muito jovem. E aí eu fiquei pensando justamente sobre isso. Eu disse: nossa, semana que vem, na terça-feira, a gente vai falar sobre Alzheimer. E aí a gente conversou até, porque eu já tinha estudado um pouquinho o tema. E realmente, assim, daí eu fui tentar entender, né, o comportamento daquela pessoa. E realmente a descrição que eu tive bateu muito com o que eu tinha estudado. Então, o que é o Alzheimer, né, gente? É o esquecimento. A pessoa ela vai esquecendo do tempo presente. Ela lembra de muitos fatos do passado. Das anotações que eu fiz aqui, que eu acho bem importante a gente falar, porque é uma doença que, quando ela afeta uma pessoa, com certeza ela vai afetar muito mais os familiares. Então, gente, para não esquecer de nada, hoje eu preciso ler umas coisas aqui, tá? O que eu anotei aqui? Com Alzheimer, não é apenas uma degeneração neurológica. É, na visão espiritual, o desligamento da alma de uma realidade que ela já não quer mais sustentar. Aquela alma já está muito cansada da realidade que ela está vivendo, né? Então ela começa a ir se desligando aos poucos. Ela já não quer mais enfrentar aquilo, né? E aí muitas vezes a gente fica se perguntando: tá, mas por quê? Por que essa pessoa não quer mais estar presente, né? É aquela coisa assim: o corpo vai permanecer, mas a mente, essa vai se apagando aos pouquinhos. Então é como se a alma da pessoa tivesse dizendo: eu já vi demais, eu já vivi demais e agora me deixa ir aos poucos, porque é literalmente assim que a pessoa vai indo, né? A pessoa vai se desligando aos pouquinhos. É cada dia um pouquinho menos daquela pessoa, da essência daquela pessoa. Então é uma doença que quem está passando por ela, com certeza não sofre, não vai ter o sentimento de sofrer. Mas a família, as pessoas que estão em volta, essas verdadeiramente sentem o peso do Alzheimer no dia a dia. Porque não é somente uma pessoa que está ficando esquecida do que ela viveu. É uma pessoa que está ficando esquecida de tomar banho, de comer. É uma pessoa que daqui a pouco vai esquecer coisas pequenas que podem causar grandes acidentes. Então, a pessoa, ela gera uma grande preocupação e ela requer muita atenção da família, né? Então, assim, E essa questão dos sinais, né? Não sei se vai comentar essa questão dos sinais. Como que a pessoa pode identificar, né, os sinais de Alzheimer na sua própria vida e também na vida dos seus familiares? vamos falar sobre isso agora. Então, assim, ó, o que está por trás do Alzheimer, basicamente, né? Excesso de dor emocional acumulada ao longo da vida,
é aquela pessoa que daqui a pouco guardou mágoas ao longo de uma vida inteira, mas nunca soube ou nunca pôde se expressar. Porque às vezes as pessoas não podem falar, né? Dependendo da situação que a pessoa vive, ela não pode falar sobre o que ela está sentindo. Ela só vai guardando para ela. Por mais que seja extremamente dolorido, ela fica somente guardando tudo o que ela sente para ela. Desejo inconsciente de não mais se responsabilizar, aquela pessoa que já fez muito por todo mundo, às vezes décadas de serviço para a família, a alma dessa pessoa muitas vezes se anulou, né? Cuidou muito dos outros, mas ela realmente nunca teve atenção. É uma outra característica de pessoas que podem vir a ter Alzheimer. Acaba assim que é uma ruptura com a linha do tempo dessa pessoa, a linha do tempo pessoal dela. Ela não quer mais viver neste tempo. Ela quer realmente voltar para um tempo onde as coisas eram mais leves, onde as coisas eram mais seguras. Por isso que muitas vezes a criança, a pessoa tem memórias de quando era criança, que era um tempo que era seguro, onde ela se sentia livre, onde ela se sentia feliz, onde a vida era leve. Às vezes vai ter lembrança do início do casamento, de quando teve os filhos, de quando os filhos eram pequenos. Muitas vezes até já aconteceu, tá, gente? Já convivi de perto com uma pessoa com Alzheimer, e essa pessoa, assim, ó, quando aparecia o neto dela para visitar, ela chamava pelo nome do filho, porque ela achava que era o filho dela que estava vindo. E o filho dela, inclusive, já era falecido. Então, com certeza, era uma forma de lidar com aquela dor, né? Perdeu o filho, mas foi se desligando de todas as dores que viveu. E quando o neto aparecia para visitar ela, ela achava que era o filho que estava vindo. E por mais que se falasse, não, eu sou teu neto, mesmo assim ela dizia, não, tu é meu filho. Sabe? É o reconhecimento da pessoa de algo que naquele momento era mais leve, era mais fácil, tinha mais amor, tinha mais leveza. Bem interessante observar esses pontos, né? Sim. Acredito que a grande maioria das pessoas já passou, né? Ou conhece alguém que tenha passado por uma situação de Alzheimer, algum familiar, algum amigo, um familiar de amigo, e a gente observa o quanto que realmente essa doença afeta não só a pessoa que está acometida por essa questão, mas todos os familiares, né? Todos eles acabam, sim, sofrendo com isso e mexe com a estrutura familiar de todos, de quem está na casa, de quem cuida, porque é um cuidado totalmente que precisa ter. A pessoa deixa de ter, né, cuidados, uma razão lógica, e acaba cometendo situações bem preocupantes. Aconteceu isso com uma pessoa próxima, né, parente, assim, de um padrinho meu, aonde nós fomos visitá-la. E quando nós entramos na casa, o cheiro de gás muito forte. A pessoa tinha aberto todos os registros ali do fogão, né? E simplesmente deixou aberto. E aquele cheiro de gás por toda a casa, podendo causar, assim, uma grande tragédia. Então, é algo que mexe com todos, né? Com toda a família. Exato. E espiritualmente, o Alzheimer ele é um desligamento progressivo da realidade. Ele é uma partida lenta e silenciosa que realmente, né, gente, a gente vai vendo a pessoa ir partindo a cada dia. É um mergulho para dentro, onde só restam os fragmentos do que a alma quer manter. E por isso muitos, né, o que a gente acabou de falar, lembram exatamente só de coisas do passado. Um tempo seguro dentro dessa pessoa, onde ela se sentia segura. E aí, o Alzheimer, a gente até né, pode fazer terapias e coisas, mas o Alzheimer, ele requer o quê? Acolhimento. Ele requer que essa pessoa seja acolhida e que principalmente ela seja tratada com doçura,
sem desrespeito, sem ironia. E o que se pode fazer por essa pessoa é realmente assim, rezar. E rezar não é rezar pela cura, porque é uma doença que ela é progressiva. A partir do momento que ela começa, a tendência é realmente ela só ir se acentuando. Mas rezar para que essa pessoa ela seja acompanhada de muita luz na sua travessia, né? Já que ela está fazendo uma travessia lenta e silenciosa, que ela vai ir se apagando aos pouquinhos, então que seja uma travessia onde ela tenha muita luz, muito entendimento para facilitar o processo dela. E E, sempre falar com a pessoa como se ela estivesse inteira, como se ela estivesse ali presente, porque na verdade ela tá, né? A mente dela que realmente precisa de um estímulo maior. e como que a pessoa, vamos dizer, no momento em que ela está sofrendo de Alzheimer, provavelmente ela não vai buscar a terapia, não vai buscar os meios, né? São os familiares, os acompanhantes que buscam. Então, nesses Exato. casos em que a pessoa ela sofre do Alzheimer e não consegue, né, ter padrão realmente da própria vida, é possível fazer tratamentos à distância para essa pessoa, com gráficos, com cone? Como que pode ajudar essa pessoa mesmo sendo à distância? Existem alguns protocolos que a gente pode seguir, né? Mas daí a gente vai fazendo toda a leitura energética. A gente sempre indica começar com um alinhamento e um equilíbrio energético, por quê? Porque aí a gente vai começar a ver todos os pontos de energia dessa pessoa, vai começar a limpar, vai começar a alinhar e vai pelo menos deixar as coisas mais leves para essa pessoa, porque a gente sabe que dificilmente vai trazer ela de volta à consciência. Mas as coisas podem ser mais leves e mais equilibradas. Pode ser um processo mais leve, né? E não é só para a pessoa que está doente, mais leve para a família também, né? Quanto mais essa pessoa consegue manter a consciência, essa família consegue estar um pouco menos preocupada o tempo todo com essa pessoa. E tu comentaste ali no início que então Alzheimer pode acontecer com pessoas jovens, não é Sim, necessariamente com uma pessoa idosa. não é necessariamente com uma pessoa idosa. Já esse caso que eu comentei no início da live é uma pessoa que tem praticamente a minha idade. Eu tenho 42 anos e essa pessoa tem 46. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Foi algo assim que me pegou desprevenida. Daqui a pouco, se a pessoa me falasse que tem 60, tem 70, mas não, tem 46. Então, assim, está acontecendo, está se manifestando em pessoas muito jovens. E eu acredito que isso se deve muito, né, ao histórico de vida da pessoa, o quanto aquela pessoa suportou, o quanto ela aguentou, e ela já está desistindo mais cedo. Geralmente a gente via acontecer mais em idosos, mas agora está acontecendo mais cedo. As pessoas, né, estão mais vulneráveis emocionalmente e acabam literalmente querendo soltar aquela realidade dura mais cedo. Olha só, então, que a gente possa observar na nossa vida os sinais das pessoas que estão próximas, e não colocar que Alzheimer é doença de idoso, só lá na velhice. Então, pode acontecer brevemente, independente da idade. Então, o cuidado emocional, o cuidado espiritual, ele faz parte. E a pessoa que anda meio esquecida, eu estou meio esquecido ultimamente, eu estou me esquecendo das coisas do café. Estou fazendo café com terapia de manhã e me dá os brancos, eu não me lembro daquilo que eu vou falar. Será o que eu preciso olhar para isso? Hoje de manhã foi um caso. Eu ia falar o tema do assunto das doenças aqui e me deu branco, eu não me lembrava. Mas está acontecendo, acho que está faltando vitaminas, vitaminas. É, Provavelmente, provavelmente. Os lapsos de memória, às vezes, são faltas de algumas vitaminas, alguns aminoácidos,
ou às vezes pode ser até uma desregulação hormonal, né, Pietro? Tem que dar uma olhada, porque não é só homem que tem, não é só mulher que tem flutuações hormonais, homem também tem, tá? Eu É acho que é a importante. idade, é a idade, é a idade. Tô ficando velho, já tô ficando com cabelo branco, né? Quem Sim, se tiver ao tu vai, tu já imaginou? Se tu tá me falando que é a idade, o que que sobra pra mim? nós temos quase a mesma idade, quase a mesma idade, Ah, quase a mesma idade. quase a mesma idade. Uns 11 ou 12 anos de diferença, mais ou menos. O espírito tem a mesma idade. O O importante é o espírito é espírito. jovem. O O importante é o espírito espírito que é jovem. exato. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E se você tiver perguntas, se você passou já por alguma situação, né, de Alzheimer ou as próximas doenças, coloca aqui, né, o teu feedback, se você sente realmente de compartilhar, porque isso é muito importante. Né? Quando a gente fala, quando a gente compartilha, nós realmente trazemos muito esse olhar de introspecção. Quero dar boa noite para a Vivi, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E, então, questão do Alzheimer, a pessoa, né, um familiar, pode, então, fazer um gráfico, pode ajudar a esse ente querido, independente da autorização dele, porque a gente sempre fala, né, que precisa dessa autorização da pessoa. Mas ele não tendo o próprio domínio daquilo que ele faz, um familiar pode tomar essa frente. Exatamente. Muito bem. E a próxima doença? Então vamos falar sobre o diabetes. O Pietro aí que adora um adoçante, meio, meio coisinha de adoçante em cada xícara de café. Nossa, não estou sabendo disso. Cuidado, hein? Isso aí é Cuidado. fofocas astrais, é fofocas astrais. Cuidado, vamos olhar com mais cuidado para esse excesso de consumo, porque não é somente o açúcar, né? Os adoçantes também fazem mal. Mas enfim, gente, vamos falar da diabetes. O que é o diabetes, né? É uma doença crônica na qual o nosso corpo ele já não produz mais insulina suficiente. Então, ele resulta o quê? Nos níveis elevados de açúcar no sangue. Então, o que está faltando? O que o nosso cérebro entende que está faltando para o nosso corpo, para a nossa vida? Tá faltando doçura, gente. E aí é aquela coisa assim, né? O corpo tá lá fazendo o trabalho dele, os hormônios, tudo sendo secretado direitinho, mas o nosso cérebro começa a perceber que tá faltando doçura para essa pessoa. É uma pessoa que tá muito fechada para a vida, vive muito triste, vive muito ressentida. Então, o que acontece? Ela começa a produzir menos insulina para quê? Para ter mais doçura no nosso sangue. Só que para nós termos excesso de açúcar no nosso sangue, o nosso corpo não sabe lidar com isso, né? E a gente começa a sofrer danos, pode causar perda de visão, muitas vezes amputações de partes do nosso corpo, né? Então a diabetes é uma doença muito complicada, muito difícil. Então vale muito a pena começar a ressignificar aquelas mágoas antigas, aquela amargura que a pessoa carrega com ela, aquelas emoções que estão muito reprimidas, emoções que foram ligadas ao amor, à alegria, que a pessoa já não deixa mais expressar nem amor, nem alegria e não demonstra nada disso. Pessoas que vivem muito com culpa, não expressam os seus ressentimentos, não falam sobre esses sentimentos e que costumam ter vivido situações onde deram muito e receberam pouco. Então, ficou aquela mágoa, né? Poxa, eu fiz tanto pela pessoa e a pessoa não valorizou. E a pessoa fica guardando e fica remoendo, e aí fica faltando o doce da vida. Então a gente, né, baixa, o corpo vai lá, entende isso, baixa a produção de glicose e o sangue com muito açúcar circulante.
Então, quando há excesso no corpo, é como se a alma dissesse: eu não recebi doçura suficiente, então eu estou produzindo sozinha. Se o nosso corpo não é extremamente inteligente, né, gente? Verdade, verdade. O corpo ele é inteligente e fofoqueiro, né? Ele fala, ele mostra. Quero dar boa noite Exato. para o Marcos, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. E como que essa questão da diabetes, a pessoa que já tem, ou para evitar, né, trazer essa doçura? O que que seria trazer essa doçura de volta para a vida? Seria olhar para todo esse sentimento denso, toda essa carga densa que essa pessoa trouxe da vida toda, começar a literalmente revirar esses sentimentos, ressignificar, trazer um autoconhecimento para essa pessoa, para ela se redescobrir na vida, para ela redescobrir o amor, para ela redescobrir o carinho, formas de falar, formas de expressar carinho. É super importante a pessoa realmente ter um autoconhecimento, conseguir olhar para essas questões, porque são questões do quer deixar de lado, a pessoa só vai se fechando, ela só vai realmente vivendo a vida dela sozinha, muitas vezes. Então, teria que fazer toda uma ressignificação desse cenário para a pessoa conseguir ter, daqui a pouco, uma remissão da doença, ou pelo menos um controle, né? Porque o diabetes a gente consegue controlar. Claro que, né, gente, influencia demais a alimentação, vai ter as causas ambientais, vai ter a alimentação desregrada, excesso de consumo de doces, que tem que ser controlada também, tem que ser vista, mas tem que ser vista a parte emocional, porque antes de ser essa vontade de consumir muito doce, ela nasce lá no emocional, né? Lá no descontrole do nosso emocional. Olha que interessante. E no caso de diabetes gestacional, no caso de mulheres que apresentam diabetes durante a gravidez, ela São envolve também a mesma questão da diabetes normal ou são padrões diferentes? Quando é a diabetes gestacional, são questões internas e medos internos que essa mãe está expressando, né, em relação ao seu bebê, em relação ao que vem pela frente com o bebê. Então, essa mãe acaba muitas vezes, quando o cenário, quando a vida dessa mãe é uma vida muito complicada, ou ela está vivendo um relacionamento muito complicado, ela fica naquela divisão de algo muito bonito, que é a chegada de um bebê, de uma nova vida, mas também o peso do que ela está vivendo. E muitas vezes essas mães não querem expressar tudo o de a parte ruim, a parte pesada. Elas querem focar realmente na parte bonita, que é uma gestação, que é uma nova vida chegando, e acaba não olhando para essa dificuldade. E às vezes são dificuldades muito grandes, né, gente? Não é uma dificuldade qualquer para vir a desenvolver uma doença tão séria assim. E aí essa mãe daqui a pouco vai descontrolar o consumo, vai usar a desculpa de estou comendo por dois, vai comer muito mais carboidrato, muito mais açúcar e vai acabar desequilibrando o sistema dela em função de uma fuga emocional. Olha só, então muitas vezes envolve, claro, a questão da alimentação. E aí, se a pessoa já tem uma tendência, né, emocional a desenvolver, a nível até físico e genético, aí Sim, isso aí pode sim causar, vamos dizer, ser o estupim para que a doença se manifeste. sim, exatamente. E como que, através da radiestesia, dos gráficos, a pessoa pode trazer equilíbrio para o corpo, para a mente, para o espírito, para que essa diabetes possa, assim, seja totalmente desfeita do organismo ou seja equilibrada? Como é que a radiestesia pode ajudar?
Então, fica difícil, né, para as pessoas compreenderem, mas a gente também vai ter todos os protocolos. Porque quando a gente está com o nosso emocional desequilibrado, a gente tem que olhar para esse emocional, a gente tem que ver as questões, as causas, né? Porque aí a gente já tem lá um determinado conhecimento e já sabe basicamente onde buscar. Então, a partir do momento que a gente definir, conseguir identificar uma causa raiz, fica muito mais fácil de fazermos, montarmos um tratamento para ajudar essa pessoa. Equilibrando o emocional, nós vamos refletir no físico, na melhora do físico. Muito bem, então vamos realmente observar a alegria pela vida, é viver, é usufruir, né? Com leveza, com amigos, estando num ambiente legal, um ambiente que você gosta, num trabalho que te traga harmonia, né? Isso é a alegria de viver, é agradecer pela vida diariamente. Mas que é bom, um docinho é bom. Ah, quem que não gosta de um docinho? Quem que não gosta de um bombom? Ó, fica uma dica, pessoal, ali, ó. Quando você vai numa festa de aniversário, tá? Você vai equilibrar, você come um salgado e come um doce, come um salgado e come um doce. Assim você está equilibrando a sua existência. Daqui a pouquinho tem orientação do baralho cigano no final para você. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E qual é a próxima doença? Então, vamos falar da herpes, gente. Herpes, ela é uma infecção viral que ela pode causar lesões. Geralmente, depois que a pessoa teve a primeira vez, ela vai achar brechas para se manifestar sempre que a imunidade dessa pessoa cair. Mas os sintomas dela, ela é muito perigosa porque ela, se chegar ao cérebro, ela pode levar à morte. E muitas vezes a herpes, a gente tem ela em diversos lugares, em qualquer parte do corpo, na verdade. E se for próximo aos olhos, pode muitas vezes causar cegueira. Se chegar ao cérebro, às vezes as pessoas têm no nariz, por dentro do nariz. E a questão, tipo, se for dentro do nariz, a comunicação com o cérebro é muito rápida. E nessa comunicação pode acontecer o quê? Pode causar cegueira, pode causar surdez, enfim, diversos sintomas, e inclusive entre eles a morte, né? Então, assim, a gente precisa cuidar muito com a herpes, muito mesmo. Tem pessoas que têm pelo corpo e ela tem vários estágios, né? Tem o grau 1, tem o grau 2, tem a zoster, que a gente chama, e a zoster, ela é o que antigamente as pessoas conheciam como cobreiro, né? Antigamente, assim, as pessoas mais antigas, isso é cobreiro, vai lá na benzedeira para benzer. E benziam aquele cobreiro. Só que aquele cobreiro, ele causava muita ardência, muitas bolinhas que até elas se abrirem, até secar aquela lesão, é um processo muito dolorido para quem já teve herpes, né? Então, a herpes, no contexto emocional e espiritual, ela tem diversas causas. Entre elas, estresse e tensão, crises de herpes geralmente são desencadeadas por momentos de estresse intenso, que afetam o sistema imunológico e causam cansaço, esgotamento, que vão comprometendo a saúde do organismo das pessoas. Pessoas com ansiedade e depressão são fortes candidatos a terem. E o vírus da herpes, é muito importante falar que é o mesmo vírus da catapora. Então, geralmente, quem tem o vírus da catapora são pessoas que têm herpes, porque são da mesma família. Frustração e bloqueios, onde a pessoa está guardando e reprimindo emoções negativas, conflitos internos, aqueles conflitos que a pessoa nunca quer olhar, nunca quer resolver, mas que por algum motivo ou outro é como se a pessoa deixasse guardado, guardado, e chega um momento que aquilo literalmente eclode dentro da pessoa, né? E aí o vírus vem e se manifesta. Então é bem importante para as pessoas que já têm o herpes olharem para os gatilhos, para o que causa a doença e sempre tratar.
a herpes é muito importante que seja tratado imediatamente. E aí, gente, eu tô falando do quê? Porque a herpes ela tem um ciclo, quando ela é a simplex, né? Quando é a zoster, muitas vezes requer até internação hospitalar. Então, no caso de herpes, gente, estou falando literalmente assim: percebeu, procura o médico, inicia tratamento com medicamento oral, com pomadas, com o que for indicado, porque a herpes ela tem um ciclo e com certeza assim precisa olhar para as causas, precisa, mas quando aparece quando a doença eclode, esse é o momento de um tratamento. Ah, eu entendi, eu percebi que o que faz desencadear a herpes em mim é determinada situação, então vamos lá, vamos identificar e vamos tratar essa situação. Mas no momento de crise, a gente precisa realmente procurar um médico. É muito importante, porque pode causar danos muito sérios. Às vezes a gente acha que é só umas feridinhas ali. Observa o local que essas feridinhas estão saindo, porque pode comprometer. Muitas pessoas, eu já vi pessoas tendo dentro do ouvido e chegou a comunicar com o cérebro também, gente. Então, são os locais mais perigosos. Eu já vi pessoas tendo e eu já vi pessoas tendo cegueira em função disso, surdez em função da herpes também. Pessoas que quase morreram, porque sempre dizem assim que quando a gente tem no tórax, no abdômen, ela não pode fechar. Antigamente diziam assim que não pode, tipo, fazer a volta no corpo todo, né? Tipo, começa de um lado e vai indo até fechar. Sempre dizem que quando fecha, a pessoa vem a óbito. Então, tomem esse cuidado. Às vezes, realmente, e não é para assustar, gente, não é para pôr terror em ninguém, mas é para realmente alertar da importância dessa doença. E a herpes, ela é transmissível, né? Então a pessoa Sim. pega do contato físico. Exato, o contato, além, né, do vírus, da catapora ali, o contato com o local da lesão. Se alguém teve, daqui a pouco pegou num lugarzinho que está machucado, encostou, vai ficar com o vírus no corpo. E aí, quando o herpes acaba sendo um vírus que a gente chama de oportunista, né? Então, quando esse vírus tiver a oportunidade, ele vai se manifestar. E o herpes, ele é uma doença que não tem cura. Não, o herpes não tem cura. Ele é uma doença que, de todos os estudos e questões assim de relatos que já se ouviu, as pessoas conseguem controlar e evitar crises. Mas para isso elas precisam entrar realmente assim em um estado de paz, de desligar do estresse, de desligar de qualquer coisa que possa vir baixar a imunidade dela. E isso é muito raro, né, Pedro? Isso é muito difícil. Alguém que consiga ser absolutamente zen. Então, vai envolver técnicas de meditação, de yoga e por aí afora, mas é muito raro. Eu ouvi uma vez da Cristina Cairo e ficou gravado na minha memória uma live dela que ela dizia assim: a cura da herpes exige mudança, a mudança exige atitude, mas a herpes a gente cura com a paz. Verdade. Então é buscar uma paz interior, sair de um ambiente que está sendo tóxico, sair de uma situação que não está realmente fazendo bem, porque é uma forma do teu corpo explodir de dentro para fora. Se você está aguentando, está engolindo e não está tomando atitude, vai acontecer uma explosão. É um vulcão que está lá, adormecido. Chega um momento que ele precisa colocar para fora e vai ser o teu corpo. Então se livra desses pesos, se livra dessas questões, dessas âncoras que tu está carregando, que não são tuas. Solta, solta tudo, e aí você vai buscar essa leveza do teu corpo, do teu espírito, para que você possa realmente brilhar na tua vida. E a próxima doença? Vamos para a nossa próxima e última doença, então, que é o AVC,
que é o nosso acidente vascular cerebral, gente, que é uma condição séria que vai ocorrer quando o fluxo sanguíneo para o nosso cérebro ele é interrompido. E ele pode ser por um bloqueio, né, que é o que a gente chama de AVC isquêmico, ou ele pode ser por uma ruptura de um vaso sanguíneo, que vai ser o AVC hemorrágico. Então, os sintomas, né, para quem conviveu com alguém que teve AVC, não é nem sintomas, vai ser as consequências, né, as sequelas do AVC, vão incluir paralisia, né, muitas vezes a pessoa vai perder o controle de fezes, urina, vai depender do que realmente for atingido no corpo dela. Vai perder a fala, às vezes a visão fica comprometida, a audição. Então, o AVC ele pode ter as mais diversas sequelas. É algo muito, muito sério. E as características das pessoas que se enquadram para ter um AVC são pessoas que têm aquele comportamento controlador, pessoas que são muito preocupadas, pessoas que carregam muita raiva e preocupação no dia a dia, pessoas que desrespeitam aos outros, a elas mesmas, né? Acabam se desrespeitando, não olhando para os seus limites, pessoas que não aceitam erros nem mudanças, e aquela pessoa assim que não aceita erro, nem o erro dela, muito menos erro nos outros. Aquela pessoa muito rígida que não quer saber de mudar, que ela quer que a zona de conforto dela é o lugar dela e dali ela não sai. Só que o que acontece? O AVC ele está muito associado ao nosso sistema nervoso central, ao cérebro, né? Nosso cérebro e a nossa medula. E o sistema nervoso ele significa o quê? Mudança, porque o nosso sistema nervoso ele está toda hora se reorganizando, né? Ele quer mudar, ele quer evoluir, ele quer receber mais estímulo. E a pessoa que ela não estimula esse sistema nervoso, ela vai realmente comprometendo o funcionamento dele. Então, quando a gente fica parado, a gente fica estagnado, quando a gente é muito rígido, quando a gente não aceita a mudança, a gente acaba tendo o nosso sistema nervoso central afetado. Então, as pessoas que sofrem AVC, elas não conseguem relaxar. São aquelas pessoas que elas estão sempre tentando controlar tudo, todos, estão sempre estressadas, pessoas que tendem a ter a pressão alta, né, gente? É aquela literalmente assim, ó, é a pessoa panela de pressão. Ela está sempre pronta para explodir. E quando ela realmente explodir, vai ter danos muito grandes no corpo dela, né? Olha só o quanto que é importante nós observarmos, trazermos paz, equilíbrio, leveza para a nossa vida. Não levar as coisas tão a sério, ser profissional, sim, ser ético, ser uma pessoa respeitosa, mas compreenda que cada pessoa é um universo, cada pessoa tem as suas próprias questões familiares, astrológicas, interiores, e que nada é pessoal. Não leva nada para o pessoal. Realmente solta, procura entender. E muitas vezes alguém te tratou, te fechou no trânsito. Talvez aquela pessoa está com alguma situação de doença na família, talvez a pessoa está estressada, talvez a pessoa não está legal, e acabou falando, descontando algo em você. E que Exato. você possa realmente soltar a leveza e a mudança. Mas essa mudança, ela vem de dentro para fora. E como que a pessoa pode, essa pessoa que está sempre explosiva, essa pessoa que tem a questão do nervosismo, da ansiedade, do controle, como é que ela pode soltar esse controle a partir das terapias alternativas? Então, né, Pedro, nesse caso exige realmente uma reforma íntima dessa pessoa, porque ela vai ter que soltar, ela vai ter que começar a delegar, porque geralmente são as pessoas que querem controlar tudo, controlar todos, né? Então, elas têm que começar a soltar, a delegar, a achar calma, a achar tranquilidade.
o autoconhecimento vai ser muito importante neste processo. Então, realmente, fazer o autoconhecimento, entender o processo que está vivendo, identificar e, assim, procurar ajuda antes, não deixar as coisas chegarem ao nível de explosão. Thalita, amiga linda, obrigada por estar aqui com nós. Thalita colocou gratidão por dividir os conhecimentos. Gratidão é nossa por estar aqui. A Lise também está aqui com nós. Boa noite, Lise, querida. Muito legal, muito legal. Quem estiver ao vivo vai comentando, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E então essa questão da pessoa se permitir. Então é uma permissão dela com o próprio corpo, com a própria mente. Exatamente. A pessoa querer fazer essa mudança, né? A pessoa desacelerar para a panela de pressão realmente não explodir, né? Muito bom. E existe algum meio assim da própria mandala da virada, né, para a pessoa poder dar uma virada e mudar os próprios hábitos? Seria uma alternativa para ela? Pois bem, Pedro, eu realmente, pensando, tá, pelo lado, porque assim, o que a mandala traz? Ela movimenta, mas nesse caso, a pessoa precisa sair do excesso de movimento, porque neste caso a pessoa está vivendo um excesso de movimento. Então, para essa pessoa, a gente não poderia trabalhar com a mandala da virada, porque ela ia com certeza querer se movimentar muito mais, né? A vida ia trazer mais movimentos para ela. Mas nesse caso, a gente tem outras opções que poderiam ser feitas, visando justamente para a pessoa se voltar para o autoconhecimento, para trazer mais harmonia para a vida dela, né? Trabalhar, inclusive, as questões de harmonia para a pessoa estar numa fase mais harmônica da vida, para a pessoa mudar o seu comportamento, fazer essa desaceleração. Então, sim, existem opções, só não poderíamos trabalhar a mandala da virada para não trazer mais movimento para essa pessoa, para não acelerar mais ainda o processo dela. Então, seria interessante o reiki, meditação. Dúvida, sem dúvida, seriam ótimas terapias, reiki, meditação, até mesmo a constelação familiar, né? Para a pessoa olhar para as questões que levam ela a querer controlar tanto, a querer agir tanto dessa forma. Muito bem, então ficam as dicas para que a gente possa observar os nossos comportamentos, a nossa vida, dos nossos familiares e a partir disso mudar. O universo nos convida a mudança, transformação, renascimento de dentro para fora. Assim a gente vai observando tudo o que vai acontecendo. E na próxima semana, tem já os temas da próxima semana ou serão surpresas? As Vão pessoas ser terão que aguardar, as pessoas terão que aguardar o post. exato, as pessoas vão ter que aguardar o post, até porque eu estou esperando contribuições, hein, gente? Por favor, mandem contribuições do que vocês querem realmente ver aqui na live. Exato. Então, quais são as doenças que você deseja ver, compreender, ter mais conhecimento? Coloca, manda no direct para Márcia, manda para ela, que daí a gente na próxima semana, 8 horas da noite, a gente estará de volta trazendo mais 4 doenças com esse olhar emocional, para que a gente possa realmente cuidar do nosso corpo, porque o corpo ele é fofoqueiro, ele fala. Ele fala e a gente precisa ouvir. Então, Márcia, já são 7:45. Vamos para a orientação do baralho cigano. Vamos lá, olha só, a Thalita colocou ali. Desculpa por ter chegado atrasada, amiga. Que bom que tu chegou. A gente fica feliz e grato porque tu está aqui com nós. Essa é a parte importante. Exato, todos são muito bem-vindos, todos vocês fazem parte. Quem entrou no início, quem entrou na metade, quem entrou no final, quem vai assistir na gravação, todos fazem parte. Então, é uma linda egrégora que a gente está formando nas terças-feiras, nossas super terças,
fica conosco aqui. Aqui é muito melhor do que você assistir a Globo. Não precisa assistir a Globo, assiste as lives aqui com a gente. Assista aqui que quem matou a Odete Roitman lá, quem matou, não sei quem matou, mas aqui você aprende muito, aqui você aprende bastante coisa, bastante conteúdo. Orientação do baralho cigano, vai mentalizando 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários qual que é a orientação, qual que é a carta que o baralho cigano vai te mostrar. O tarô está descansando hoje, o tarô eu botei ele para descansar, e o baralho cigano está de folga, dei uma folga para o tarô, e o baralho cigano veio no lugar do tarô. Então mentaliza 1, 2 ou 3, carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. E antes de eu virar as cartas, Márcia, quais são as técnicas que você atende e como que a pessoa pode entrar em contato com você? Eu trabalho com as terapias Reiki, Konindu, cromoterapia, cristaloterapia, radiestesia terapêutica. Essas são as terapias que eu mais costumo trabalhar. As que eu gosto de trabalhar verdadeiramente, né, Pietro? E para entrar em contato, pode chamar no direct, pode chamar no WhatsApp pelo 51991215128. Pode chamar pelo Facebook também. Muito bem, cartas também, manda carta, sinal de fumaça, Pode, tudo tá valendo. tudo está valendo para o autoconhecimento e para o despertar interior. Então aproveite, faça realmente por você. Quando a gente fala sobre a causa, a gente está trazendo aqui a causa emocional para instigar você a olhar para isso e começar a cuidar mais de você, do teu corpo, da tua mente, do teu espírito. E assim você também olha para a vida das pessoas que você convive diariamente e pode ajudá-las, né? Sempre com muito respeito e com muita ética. Para você que escolheu a carta número 1 do baralho cigano, a carta da Lua. A Márcia comentou sobre a Lua, eu não vi a Lua hoje, né? Mas quem viu a Lua, a carta da Lua, traz muito forte a questão do feminino. Então, para você que é mulher, que escolheu a carta número 1, expansão do teu feminino. É momento de você aumentar o teu feminino. Talvez você esteja com a energia masculina mais elevada, é momento de equilibrar. E também te faz um convite de você olhar muito para essa parte esotérica, essa parte da conexão com a natureza, com as medicinas da floresta, com o tarô, com a radiestesia. Então, carta da Lua te trazendo uma conexão muito forte com o feminino na tua existência. Para você que escolheu a carta número 2, a carta das estrelas. Olha só a Lua e as estrelas. Sonhos, realizações e muita proteção. Para você que escolheu a número 2, proteção dos anjos, teus guias, teus mentores te protegendo, te falando, vai ficar tudo bem. Continua na tua jornada, continua no teu trajeto, que você está amparado, está amparada por uma proteção muito bacana diante da tua vida. E para você que escolheu a número 3, a carta da âncora, uma carta muito boa. O pessoal via a âncora. Ah, a âncora é coisa ruim, é trava. Não, a âncora é uma carta boa do baralho cigano. Ela fala em alegria, fala em dinheiro, em prosperidade. Então, é uma carta que te traz muita energia positiva, prosperidade, saúde e bem-estar. Então, foram 3 cartas muito boas, muito positivas e que elas se complementam e elas te dão realmente o foco. Se conecte com a Lua, com as estrelas e vai em busca dos teus objetivos para você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Márcia, gratidão por essa aula novamente para todos nós e nos vemos então na próxima semana. Gratidão, gente. Até a próxima semana. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você que vai nos assistir na gravação. Fica a nossa gratidão, você faz parte. E a gente te pede que você curta esse vídeo, que você compartilhe, mande aviãozinhos para os teus amigos. E amanhã, 7 horas da manhã, eu volto ao vivo no Café com Terapia. Muita luz, muito amor e até a próxima live.